Então, eu vou começar já aqui. Espero que os outros já cheguem aí para poder escutar a correção do exercício. Bem, o exercício que eu passei nas 2 ou 3 últimas aulas, se eu não me engano, espero que você já tenha colocado lá no Eclair. Vamos fazer a correção. Página 79. Como deve ser o monitoramento da poluição hídrica nos países europeus? Quais são os obstáculos que outros países, especialmente no mundo subdesenvolvido, enfrentam para implementar as mesmas práticas? Então vamos lá. Aqui no livro de vocês vão poder ver que na página, principalmente aqui na página, a partir da página 77, vai falar um pouquinho sobre os rios europeus, né, e como foi o processo tanto de poluição como despoluição desses rios. Hoje em dia, os rios europeus eles são, inclusive, pontos turísticos. Quem conhece Londres, Paris, Roma, são todas cidades turísticas e passar por lá, automaticamente você vai ter que conhecer esses rios que passam na cidade, porque fazem parte da economia e da dinâmica social dessa sociedade. Então, você vai ter belíssimos restaurantes, belíssimas casas noturnas, né, casas de shows, e também museus, tudo isso do lado ou ao lado, né, das margens dos rios. Certo? Então, a primeira questão que eu tenho que responder aqui é justamente sobre esse rio. Então, qual é, né, ou qual deve ser, como deve ser esse monitoramento? Podemos afirmar, a resposta pode colocar assim, podemos afirmar que a luta contra a poluição hídrica deve ser constante, e são constantes nesses países, tá bom? Então, a luta contra a poluição hídrica deve ser e são constantes nos países mais ricos, né? Além da luta ser constante, você vai ter uma educação ambiental muito melhor nos países desenvolvidos. Por exemplo, vocês aqui na educação de Wittgenstein, você tem, obviamente, uma boa educação ambiental, você tem um bom direcionamento quanto à importância do meio ambiente, mas não é essa realidade não é a mesma para todas as escolas do país, né? Então você tem aí uma boa estrutura, por exemplo, na escola de Wittgenstein está com semana do meio ambiente, com os professores falando sobre meio ambiente, e não é assim em todas as escolas do Brasil. Você vai ter escolas aí bem precárias que não têm condição de trabalhar o conteúdo de educação ambiental dentro da sua estrutura física. Então tá aí. E os países mais ricos, os países mais desenvolvidos, têm essa estrutura. Quase em 100% das escolas aí o aluno é educado desde sempre. E isso vai passando de geração em geração. Ou seja, os pais educam os filhos a saber a importância de se manter os rios, né, bem limpos e bem protegidos. E enquanto nos países subdesenvolvidos acontece o inverso, né? A população não tem condição financeira para se sustentar, a luta é diária pelo pão de cada dia, a pessoa sai muito cedo de casa para trabalhar, volta à tarde, o nível de estresse é alto e não tem condição aí de parar para pensar nas consequências de sujar o meio ambiente. As pessoas jogam lixo em qualquer lugar, pedem, né, para carroceiros pegarem entulho e lixo da frente da casa e dar sumiço nesse lixo. E, geralmente, esses carreteiros, essas pessoas que pegam e acumulam, né, esse lixo em cima, né, desses pedaços de tábua com rodas e essas carroças e levam embora, geralmente, são 2 alternativas. Ou eles deixam numa esquina abandonada, esse lixo todo jogam, ou então eles jogam nos rios. Então, são alguns exemplos que eu estou citando para você entender como é que os países subdesenvolvidos ainda não têm essa estrutura, né, de conservar e preservar seus rios. Tá bom? Então, é mais ou menos por aí que deve girar a resposta da página 79, tá bom? A questão da página 79 no livro de vocês. Agora, passando para a página 82, tá bom? A página 82 eu não pedi, tá? Como exercício para casa, mas eu vou corrigir, tá bom? Para vocês terem a correção das questões da página 82. Página 82. Aqui vai falar sobre os climas europeus que nós estudamos, né? E aqui na primeira questão vai mostrar 2 textos e aí vai perguntar qual é, né, o tipo climático onde se verifica essa grande variação de temperatura. A resposta correta, né, para essa questão é a letra E, tá bom? O tipo climático que varia a temperatura bastante durante o ano inteiro é o clima temperado. Aí você vai ter essas 4 estações bem definidas: o verão, o inverno, outono e primavera.
Então, letra E. Segunda questão vai falar sobre a questão da maritimidade, sobre a influência do mar no clima da Europa. E a letra que teria que ser marcada é a letra D, tá bom? A corrente do Golfo. Essa página 82, lembrando, eu não pedi de exercício, tá bom? É só mesmo para vocês terem a resposta. Vamos aí para a parte final, página 85, e corrigir um exercício que eu passei na aula passada. Página 85 até a página 87. Vamos lá. Na página 85, você vai ter aí primeiro um caça-palavra, tá bom? Caça-palavras na vertical, você vai ter aqui, ó, deixa eu contar, 8 palavras na vertical. 8 palavras na vertical. Que aí você vai ter a palavra ibérica, palavra só na vertical, tá? Que eu tô falando. Então vejam aí as palavras somente na vertical. Ibérica, Mediterrâneo, acharam? Alpes, Volga, Maquis. Maquis está coladinho aí na palavra Volga, tá bom? No meio aí da palavra cruzada. Tundra, também está na vertical. Tundra. Tamisa, que é o rio, né? O rio em inglês. Tamisa. E a última palavra na vertical é Danúbio. O rio Danúbio. Bom? São essas as palavras na vertical. Ibérica, Mediterrâneo, Alpes, Volga, Maquis, Tundra, Tamisa e Danúbio. Agora vamos passar para as palavras horizontais. As palavras horizontais, desculpa, tem 9 palavras na horizontal. A primeira palavra na horizontal é temperado. Segunda palavra, estepe. Sena. Hidrografia, né? Rio Sena. Abeto, que é uma vegetação aí bem peculiar. Vesúvio, que é o vulcão, né? O relevo. Vesúvio. Ural, que é outro relevo. Aqui outro tipo de vegetação bem peculiar que está no livro de vocês. Garrigue. O Reno, que é o rio ali na França, Reno. E também outro relevo bem peculiar da Europa, que está presente aqui, é Aneto. Aneto. Então, são essas as palavras na horizontal. Vamos lá. Segunda questão, você vai relacionar, né, as colunas. Vamos lá. Tundra. Número 1 vai equivaler à palavra polar, tá bom? Tundra, vai lá para o polar. Maquis, vai lá em Mediterrâneo. Floresta caducifólia, vai lá em temperado. Floresta de coníferas, vai lá no frio. E estepes, número 5, vai ficar no semiárido. Deu para anotar aí ou vocês querem que eu repita? Tá? Então, tundra é polar. Maquis é Mediterrâneo. Floresta caducifólia é temperado. Floresta de coníferas é frio. Estepes é semiárido. Tá bom? Vamos agora passar para a terceira questão, página 86, para a galera que está chegando agora aí. Página 86, terceira questão. Mais uma questão de colunas, tá? De números, passar para a coluna ao lado. A letra correta para ser marcada aí nessa questão, na terceira questão, é a letra E, tá bom? Letra E, terceira questão. E aí, obviamente, a sequência vai ficar nas colunas, as colunas em branco vai ficar 4, 1, 3, 5 e 2, correspondente à letra E, certo?
quarta questão. Gente, se vocês fizeram exercício e tem alguma dúvida, alguma questão, é só me perguntar, tá bom? Aqui eu estou dando só o gabarito para vocês. Mas, professor, não entendi essa questão. E aí eu explico para vocês. Quarta questão, também, letra E. O texto aqui vai falar sobre uma vegetação local que congela, né, durante boa parte do ano e que tem o permafrost. E, sem sombra de dúvida, questão fácil, letra E. Quarta questão, letra E. Quinta questão. Na quinta questão, uma questão subjetiva, que você vai ter que escrever a sua resposta. Considerando os nossos estudos a respeito dos climas da Europa, identifique o clima que provavelmente está representado na ilustração. Então, tá aí como você está vendo um carro e as pessoas tentando tirar a neve desse carro, então você percebe que há um lugar que não fica o ano inteiro congelado, tá bom? Então, se você porque se passasse o ano inteiro congelado, obviamente que você já tinha, né, estrutura para andar sobre o gelo. Então, se você tem uma charge que as pessoas não estão bem preparadas para lidar com uma forte nevasca, obviamente que não é um lugar onde passa congelado o tempo todo. Deu para entender a lógica da análise? Então, por isso que você vai sugerir que essa ilustração provavelmente é do clima temperado, tá bom? Ou seja, é uma região da Europa em que você tem estações do ano bem definidas. E aí, infelizmente, eles pegaram um tempo muito ruim, né? Muito ruim para poder andar de carro. Essa nevasca não acontece durante o ano inteiro, tá bom? Se você pegar nas estradas do extremo norte da Europa ou da Islândia, você vai perceber que ele já tem uma estrutura suficiente para não passar por esses problemas. Okay? Então, por isso, a lógica aqui, nós estamos falando do clima temperado. Letra B aqui, com base na ilustração, apresente um breve comentário sobre atividades diárias que podem ser dificultadas com as baixas temperaturas. E aí você vai ter, por exemplo, atividades como agricultura, transporte, até mesmo a questão do funcionamento de máquinas ao ar livre, todas elas são dificultadas pela baixa temperatura. Esportes também são dificultados aí quando tem uma baixa temperatura. Para quem acompanha o futebol, por exemplo, tem países aí quando neva bastante, o estádio não é coberto, você tem que parar o jogo porque fica sem condição, às vezes, de ver a bola ou de correr porque fica muito liso com a neve. Então tá aí algumas atividades que podem ser prejudicadas. Tá certo, gente? Sexta questão, também subjetiva. A sexta questão vai falar justamente sobre a corrente do Golfo. E aí você vai poder responder que a corrente do Golfo é originária de regiões de baixa latitude, tá bom? Essa corrente, ela vai para regiões de baixa latitude. O que significa? Lembra que eu falei para vocês? Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Então, se essa corrente marítima ela vai até as baixas latitudes, o que acontece com a água? A água esquenta ou esfria em baixa latitude? Ela esquenta. Cuidado com a pegadinha, tá? Baixa latitude, temperatura alta. Então, se a corrente marítima vai até a região de baixa latitude, ela vai esquentar. Ela esquenta e depois, quando ela começa a retornar novamente para regiões de alta latitude, como a Europa, ela vai levar águas quentes para essa área. E com água mais quente, a temperatura fica mais amena, fica mais tranquila. Por isso que as regiões litorâneas da Europa não são tão frias assim, porque as águas quentes que chegam, elas aliviam um pouco a temperatura, certo? Isso tudo nós vimos na aula passada. E para encerrar nossa aula, sétima questão, faça uma pesquisa sobre os aspectos naturais que podem ser utilizados como atrativos turísticos no continente europeu, né? Então aí o continente europeu aproveita muito bem, né, os seus aspectos naturais para fazer turismo. Por exemplo, vocês podem ter citado os Alpes, ali os Alpes suíços, né? Bem conhecidos, bem famosos ali da alta classe europeia. Claro, obviamente que você tem outros Alpes para esquiar um pouco mais baratos, ok? Todos eles, né, são bem ocupados economicamente para atrair turistas que querem aí esquiar, principalmente na estação no inverno.
ir no verão, tá? Essa região de Alpes, mesmo no verão, não descongela. Então, quem aí procura treinar ou procura ver a neve, né, e ter baixas temperaturas mesmo durante o verão, pode subir os Alpes europeus aí para poder ter essa experiência em qualquer parte do ano, tá bom? No sul, no litoral mediterrâneo, aí você pode ter um atrativo turístico das praias, né? Inclusive tem muitas praias famosas no mar Mediterrâneo, atraindo aí pela sua beleza das águas, uma água bem transparente. E aí quando você olha de cima, né, você vê aquele mar todo bem azulado e atrai bastante a boa parte dos turistas que vão conhecer a Europa. No norte, você pode ter o aproveitamento aí do turismo na questão das paisagens vegetais, né? Tanto é que tem filmes e séries gravados aí mostrando as árvores de coníferas, essas grandes árvores, imensas florestas aí de coníferas, numa bela paisagem natural. E por último, você também pode explorar turisticamente a questão do relevo, que você tem a presença de alguns vulcões na Europa ou águas termais. Na Islândia, por exemplo, você tem várias regiões que você pode simplesmente mergulhar em águas quentes. Você pode, principalmente no norte, né, que é muito frio, então você tem essa atração turística aí. Então são esses alguns exemplos de zonas turísticas aproveitadas pelos aspectos naturais europeus. Tá bom, gente? Então, claro, tem outros que vocês podem ter colocado. Então, tudo certo, correção feita aí, gente.